Olá, mais um vídeo aqui juntamente com vocês. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Hoje eu vou ler um texto para vocês aqui muito conhecido. Na verdade é a continuação o vídeo da história de José. E hoje eu vou ler o versículo que está no capítulo 37, versículo 24, que diz o seguinte: E tomando-o, lançaram na cisterna vazia e sem água. Amém? Interessante, se você parar para prestar atenção nessa história, José, como eu disse no vídeo anterior, José teve um sonho e contou esse sonho para os irmãos, e aí criaram uma certa inveja. Os irmãos criou uma inveja do José. E aí é onde está a parte interessante. E eu tenho algo muito interessante para contar para você a partir deste momento. Lugar de crente não é na cisterna. Não se preocupe, você está passando por dificuldade, você está passando por um vale, você está passando por uma situação desagradável. Você está triste hoje? Acalme o teu coração, porque cisterna não é lugar de crente. No decorrer dessa história, eu espero que depois você leia, no próprio capítulo 37, vai dizer que um dos irmãos induziu aos outros, que eram 11 irmãos, induziu aos outros a não deixá-lo naquela cisterna. É isso que Deus vai fazer. Até mesmo aqueles que colocaram você dentro da cisterna, Deus vai usar eles para mudar a história da sua vida. Mas eu tenho algumas notícias que talvez não te agradem. Não te agrade. O lugar de crente não é na cisterna, mas na cisterna é onde você vai ter uma visão ampla e maior das coisas que vão acontecer na sua vida. Porém, ao lhe tirarem da cisterna, vão colocar você em uma situação pior. Foi o que aconteceu com José. Tiraram ele da cisterna e venderam para o Egito como escravo. O bom disso é que José não permaneceu escravo. Mesmo como escravo, ele tornou-se um escravo de luxo, porque tudo que ele fazia prosperava. Se você é um crente em Cristo Jesus, tudo o que você fazer vai mudar a vida, a sua vida e a vida de muitos outros. Foi o que aconteceu com José, é o que vai acontecer com você, não porque eu quero, mas porque Deus fez isso através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos dar a vitória. E isso vai acontecer. Você vai sair da cisterna. Você está passando por uma dificuldade, por uma situação ruim, vai sair. O problema é que talvez você não veja melhora, porque você vai ser vendido como escravo. E como escravo, a batalha talvez até seja maior. A dor vai diminuir, mas a batalha será maior. Mas depois da batalha é que vem a abundância, vem a vitória. Então você precisa passar por isso. Você está passando por uma dificuldade? Dê glória a Deus, comece a glorificar. Porque se você está passando por uma dificuldade, se alguém colocou você dentro de uma cisterna, é porque você dá frutos. Ninguém vai jogar pedra em uma árvore que não dá frutos. Você está dando frutos, você está incomodando o diabo. E se você está incomodando o diabo, ele vai fazer alguma coisa para tentar tirar o seu foco de Cristo Jesus. Porque esse é o objetivo. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não vai querer você feliz de forma alguma. De forma alguma. Mas é lá no Egito onde Deus vai transformar a sua vida e você irá mudar da água para o vinho. Aguarde só mais um pouquinho, ok? Que a tua vitória vai chegar. Independente de que você queira, independente das suas forças, independente até da tua fé. Porque Deus disse, mesmo que você seja infiel, Deus permanece fiel. Então a tua vitória é garantida. Esta é a palavra de Deus. Um certo homem, um certo fazendeiro, ele tinha muitos cavalos, mas muitos cavalos. E uma das fêmeas lá teve um produzinho, um cavalozinho. E esse cavalo, desde que nasceu, ele ficava na frente da casa, da fazenda, da casa principal. Ele ficava lá, sempre à frente da casa. E o fazendeiro sempre, quando acordava, chegava, ele estava lá na frente. Esse cavalo, bem mesmo podrinho, chegava na frente dele, baixava a cabeça, ele vinha e alisava a cabeça desse cavalo, desse podrinho, né? E ele foi crescendo, tornou-se um cavalo, e todos os dias era a mesma coisa. O fazendeiro saía
Quando o fazendeiro retornava, ele ficava pulando, arrodeando, chegava até ele descer do carro. Quando ele descia do carro, o cavalo chegava até ele, fazia reverência, baixava a cabeça e ele coçava a cabeça desse cavalo. Certo dia, tinha uma cisterna. E aí, o cavalo, alegre, caiu na cisterna. Ao cair na cisterna, o fazendeiro desceu do carro desesperado, porque era uma terapia para ele. E o cavalo sabia disso, que aquilo alegrava o coração do seu dono. E foi horrível aquela situação. E agora o que fazer? Jogaram corda, fizeram um monte de malabarismo. A cisterna era muito funda e não teve como tirar o cavalo. E o cavalo desesperado lá embaixo. E aí o fazendeiro, na última consequência, disse: só existe uma forma, vamos sacrificá-lo. E começaram a jogar terra. E ao jogar terra, o cavalo começou a se sacudir e a terra foi descendo e ele pisando, e foram jogando terra, os pinhões da fazenda jogando terra, e eles perceberam que quanto mais jogava terra, o cavalo estava subindo. E aí eles conseguiram salvar o cavalo. Se você está numa cisterna, a primeira coisa que você tem que fazer é sacudir todo o mal que está em cima de você, para que você pise nesse mal e que você possa ser transformado e transformar a vida de outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus Cristo.